Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Nós demos uma pausa aqui nos nossos estudos sistemáticos, que nós estávamos tendo, com temas que tinham uma sequência. Nós retomaremos esses estudos daqui a algum tempo, não demoraremos, estamos na escolha dos novos temas, do novo estudo que nós vamos estar nos aprofundando, mas não deixaremos de fazer aquilo que é a proposta, das noites de quartas-feiras, que é estudar a palavra, de nos aprofundarmos um pouco mais, de nos enraizarmos na palavra do Senhor. É esse o nosso desejo, é isso que nós queremos, e por isso nós estamos aqui nessa noite. O tema desta mensagem, dessa reflexão de hoje, é eu quero ver como tu vês. Esse é um desafio que nós temos. Ver como o Senhor vê. Nós acabamos de cantar isso. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Esse é um desafio muito grande que nós precisamos encarar e buscar aprender, treinar o nosso olhar para ver como o Senhor vê. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler apenas um versículo desse Salmo. A gente fala Salmo 119, a gente já fica um pouco preocupado, mas é só um versículo que nós vamos ler, que é um versículo de número 37. Salmo 119, versículo 37. Diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Somente esse versículo. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Esse é o pedido do salmista aqui ao Senhor, é o clamor do salmista para o Senhor, que o Senhor desvie os olhos dele das coisas inúteis e leve ele a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. O que nós queremos refletir um pouquinho aqui hoje, nessa noite, é que nós precisamos modificar a forma como nós enxergamos as situações. E eu não estou dizendo, quando eu falo sobre enxergar, sobre ver, eu não estou dizendo dessa forma física, humana, com os olhos humanos. Essa que nós vemos as imagens, essas imagens que são capturadas pelos nossos olhos, são projetadas para o nosso cérebro. Não é sobre essas imagens. Eu estou falando aqui sobre nós enxergarmos a vida e os acontecimentos da maneira como Deus enxerga, não da maneira como nós costumamos ver. Porque a maneira como nós costumamos ver é focada em coisas inúteis. É por isso que o salmista ele pede aqui: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Nós temos a mania de nos focar em coisas inúteis. Nós temos um velho hábito mesmo de permitir que essas coisas inúteis, que são às vezes tão pequenas, nos suguem. A gente fica sugado, desgastado, por conta de coisas que a gente não precisava estar focando tanto os nossos olhos naquilo. Se a gente tivesse parado por um momento para perguntar para o Senhor: Deus, como é que o Senhor vê essa situação? Como que o Senhor enxerga determinada coisa? E a gente é desgastado, a gente é sugado por causa daquilo, e isso em nada nos edifica. Nesse Salmo 119, que é imenso, nós sabemos disso, a gente percebe que o salmista, ele durante todo o salmo, ele tem um desejo imenso de obedecer às leis do Senhor. Ele pede para que o Senhor o ajude, ele sabe que os preceitos, ele sabe que a vontade do Senhor é melhor para ele do que a vontade dele. Então nós vamos ver aí no Salmo 119, um imenso desejo, uma imensa petição do salmista para que o Senhor o ajude a viver as leis do Senhor, que isso levará a uma vida plena.
E aí no versículo 37, ele diz isso: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Porque ele sabe que se a gente focar os olhos nas coisas inúteis, nós vamos ser desviados do nosso olhar central, do nosso foco central. É interessante a gente perceber que Deus, ele enviou Jesus, e Jesus, ele fez algo maravilhoso. Quando Deus ele enviou Jesus, ele mostra para nós a forma como Deus vê as coisas. Percebem como Jesus ele vem e revela o coração de Deus para a humanidade? Jesus ele vem e se mostra o plano perfeito de salvação. Ele mostra os desejos mais profundos do coração de Deus. Lá em João 15:15, Jesus ele diz assim: eu não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigos, porque aquilo que eu ouvi do meu Pai, tomei conhecimento, eu trouxe a vocês e tornei conhecido a vocês. Então Jesus ele vem e ele é como se ele quebrasse as lentes que ofuscavam a humanidade de entender quem era Deus. Jesus ele faz essa transformação desse acesso, porque nós passamos a ter acesso ao Pai através de Jesus. Então, Jesus ele vem e ele nos traz à tona a forma como Deus vê, a forma como Deus pensa, a forma como Deus enxerga. Então, através de Jesus, quando nós passamos a viver uma vida debaixo dos preceitos do Senhor, e através de Cristo nós podemos enxergar como Deus enxerga, porque Jesus ele veio e quebrou tudo aquilo que fazia com que nós não pudéssemos saber quem era Deus. A distância que havia entre o homem e Deus foi quebrada através de Jesus. Ele nos aproximou, ele nos trouxe para perto, ele nos colocou ali, juntinho, e aí a gente pode ter acesso e a entender o coração de Deus, entender a forma como Deus enxerga. A lente com que a gente enxerga as coisas, os acontecimentos, o mundo, a nossa vida, os nossos relacionamentos, a forma como nós enxergamos, ela diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. A forma como a gente entende as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ela diz qual tem sido o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Porque quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente confia. Porque lá na frente, o que vai acontecer daqui a pouco, a gente não sabe. O que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. O que vai acontecer na próxima semana, nós não sabemos. Mas a forma como essas coisas nos afetam ou não, elas dizem muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Se esse é um relacionamento pautado em intimidade, é um relacionamento, né, como Jó fala, não mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Ou então, em outras versões, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Te veem. Então, quando o nosso relacionamento ele chega num nível de que os nossos olhos podem ver o Senhor, podem ver como Ele vê, nós não somos afetados pelas circunstâncias. Nós não somos manipulados pelas condições que estão ao nosso redor. Nós passamos a enxergar como Deus vê, porque Deus ele não vê o caos que a gente está vendo. Deus não enxerga o caos que nós vemos. Não é dessa maneira que Ele vê, porque Ele tem um plano. Ele sabe o fim. E nós também já sabemos o fim da história. É só a gente ir até a última página da Bíblia que nós já sabemos o fim da história. Nós deveríamos ser mais confiantes, porque nós somos detentores de uma promessa e nós sabemos o fim da história. Então, não há o que temer quando nós já sabemos que nós estamos confiando num Deus que tem controle de todas as coisas. A nossa visão, as nossas lentes, quando eu falo em lentes, quem usa óculos sabe bem o que eu estou dizendo, né? Com máscara hoje, a gente só vê a fumacinha.
subindo, né? E vai atrapalhando todo mundo de enxergar. Até eu que não uso óculos, eu fico angustiado por quem usa e eu vejo essa fumacinha subindo. E as nossas lentes espirituais, as nossas lentes emocionais, muitas vezes elas estão ofuscadas. Assim como ficam embaçadas as lentes do óculos humano, elas ficam ofuscadas por algumas coisas que a gente acaba permitindo, como, por exemplo, o medo, a frustração, a desobediência, o pecado, a desesperança. Essas coisas e o sofrimento que está ao nosso redor, que nós não estamos livres deles. Não tem como. A palavra do Senhor já diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo nos diz isso. Nós vamos passar por sofrimentos, isso é inerente à vida humana o sofrimento. Mas nós, muitas vezes, ofuscamos a nossa visão por conta do desespero, por conta do medo, por conta da angústia. E a gente sofre além daquilo que deveríamos sofrer. A gente sofre por antecipação, a gente sofre por preocupação, que é o quê? Se ocupar de uma coisa que nem aconteceu, e aí você se preocupa e traz sofrimentos desnecessários. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Parece conversa de maluco isso, né? Mas é maluquice quando a gente começa a olhar as coisas de Deus pelo âmbito da forma como Deus vê. Aquilo que se vê é transitório. Ou seja, aquilo que nós vemos aqui, esses sofrimentos, eles são passageiros, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós não vemos, como pode? Aquilo que não é palpável, aquilo que não é possível de ser tocado, aquilo que não é possível de ser visto, isso é eterno. Isso é eterno. Paulo estava aqui nos encorajando a mudar a nossa forma de ver, de olhar, de focar a nossa visão, não naquilo que passa, não naquilo que ao piscar de olhos, vai passar. Tente pensar no pior sofrimento que você já teve na sua vida. Tente fazer esse exercício agora. Pensa no pior sofrimento que você já teve na sua vida. Ele passou. Ele passou. Pode ser que você tenha consequências disso de alguma maneira, mas aquela dor forte do momento em que você não tinha saída, não via saída, passou. Tudo o que nós vemos é transitório, mas nós temos a esperança daquilo que é eterno. E é nisso que Paulo está dizendo que nós devemos fixar os nossos olhos, naquilo que é eterno. E diz mais ainda, que os nossos sofrimentos produzem um peso de glória, um peso de glória eterna, que pesa mais que todos os sofrimentos. Então, os nossos sofrimentos, eles possuem e fazem com que nós tenhamos um peso de glória muito maior do que os próprios sofrimentos. O Evangelho é loucura. O Evangelho não é para qualquer um que não consiga compreender os mistérios que só o Espírito Santo consegue desvendar. Só o Espírito Santo consegue trazer no nosso coração essa certeza de que os nossos sofrimentos, eles são passageiros e ainda eles produzem em nós essa glória eterna que pesa mais do que eles mesmos. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós conhecemos Ele, nós vamos entendendo que há uma outra forma de enxergar as situações. E a primeira coisa que eu gostaria que nós trouxéssemos como uma lição, ou como um exercício, para que a gente leve para casa, leve para a nossa vida, mude o seu olhar de murmuração para o olhar de satisfação. Oh, Deus, que difícil.
mudar o nosso olhar de murmuração para o nosso olhar de satisfação, para um olhar de satisfação. Vamos ver o que Paulo também vem nos ensinar lá em Filipenses 4, de 12 a 13. Você pode abrir, por favor. Filipenses 4, de 12 a 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que às vezes a gente usa esse final do versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí é para conseguir riquezas, carros, bens, aumento no seu trabalho, uma promoção. Nada disso é ruim, não estou dizendo que é ruim. Mas não é sobre isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, tem um porquê, tem algo por trás disso. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é estar com fome. Eu sei. Ele aprendeu o segredo de viver contente. E quando essa lição, ela vem de encontro aos nossos corações, ela nos confronta, para que nós possamos nos avaliar, porque nós somos altamente murmuradores. A gente murmura por causa do tempo que está ruim. Eu que gosto de frio, quando está muito calor, eu fico chateada, né? Quem gosta de calor, quando está frio, fica chateado. E a gente murmura porque não tem aquilo que a gente quer. A gente murmura porque o carro quebra. A gente murmura porque as contas estão atrasadas. A gente murmura por tantas coisas, tantas coisas. E Paulo vem aqui e nos confronta dizendo: eu aprendi o segredo. É um segredo de viver contente, de satisfeito. Satisfeito é alguém que, né, comeu e se satisfez. Não precisa de mais. E Cristo, Ele é assim, Ele nos satisfaz. Cristo, Ele traz sobre nós suficiência. Nós podemos ter certeza de que Ele é suficiente. E se nós não tivermos mais nada, e tivermos Cristo, nós temos tudo, porque Ele é suficiente. Então, quando nós passamos a entender esse segredo de viver contente, nós vamos... Sabe aquele exemplo do copo meio cheio e meio vazio? Já ouviram esse exemplo? Alguém pode pegar... Aqui não dá, porque ele não é transparente, mas se esse copo tiver até aqui de água, e eu perguntar para alguém satisfeito, esse copo, como é que ele está para você? E ele vai dizer, está meio cheio, mas o murmurador vai dizer que está meio vazio. O copo contém a mesma quantidade de água, mas a forma como alguém murmurador enxerga esse copo e alguém satisfeito enxerga esse copo, modifica. Porque nós podemos modificar a forma como nós enxergamos através da satisfação. Porque os murmuradores, eles estão incansavelmente insatisfeitos. Não há nada o que acontece para que haja uma satisfação. Mas Cristo veio para modificar esse comportamento e esse olhar, para que possamos olhar para Ele e entender que a satisfação que Cristo dá, ela traz paz, ela traz vida na alma, traz alegria, que nenhuma situação pode roubar. A paz que Cristo dá, através da satisfação, através do contentamento, nenhuma situação pode roubar. As situações difíceis, os sofrimentos, a doença, não nos rouba. Não nos rouba. Quando a palavra fala sobre a paz que excede todo entendimento, é porque não é compreensível. É porque é algo que passa do entendimento. Quando você deveria estar triste, preocupado, você não está. Você está satisfeito, você está contente, porque você sabe em quem você tem crido. Glória a Deus. Há uma frase que eu gosto muito, inclusive ela está no meu WhatsApp, há muito tempo.
Está lá há bastante tempo. Alguns de vocês podem até já ter visto. Que diz assim: quando nós não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Vou falar de novo. Quando nós não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E essa frase, ela é de Viktor Frankl, e é a história dele e a forma como ele viveu faz mais sentido ainda quando a gente conhece. Ele era um neuropsiquiatra austríaco, judeu, cria em Deus, mas ele viveu em 4 campos de concentração. 4 campos de concentração. E ele, através dessa busca pelo sentido, criou até, inclusive, um método terapêutico que chama logoterapia. E Viktor Frankl, quando ele escreve essa frase, ou muitas outras, isso faz com que a gente perceba que, olha o sofrimento que ele vivia. Né? Quem pode calcular o sofrimento que é você viver num campo de concentração, sendo judeu? Né? Um dos piores em Auschwitz, que ele também passou. Mas ele era desafiado, dia após dia, a mudar ele mesmo, porque aquela situação ali ele não podia modificar. Não podia mudar. Ele não iria fazer com que Hitler parasse com as torturas. Ele não conseguiria mudar a política, mas ele era desafiado a modificar ele mesmo. Inevitavelmente, as situações elas nos afetam. Inevitavelmente, você procurando por elas ou não, elas vão te afetar. Elas virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a família. E na maioria das vezes, perceba uma coisa, na maioria das vezes, quando uma situação nos afeta, a gente não tem muito o que fazer. Principalmente quando se fala de saúde. Né? A gente se previne, faz os exames, faz tudo o que precisa, mas, inevitavelmente, coisas vêm e nos afetam. E, na maioria das vezes, não há o que fazer. Claro que eu não estou dizendo sobre aquelas situações que a gente procura, né? Porque tem problema que a gente vai atrás. Tem problema que a gente caça por eles. Mas as coisas que não estão no nosso controle, as coisas que não adianta, porque nós não vamos mudá-las com a força do nosso braço. Nada do que a gente faça vai modificar essas situações. Então, quando nós tentamos fazer isso, nós saímos desgastados, destruídos, destroçados. Porque é como lutar contra algo que você não vai poder fazer. Mas aí nós precisamos entender que por que nós paramos no meio dessa situação, então? Por que será? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me largou aqui? Por que será que Deus me permitiu? Quando nós entendemos que essas situações, muitas vezes, são elas que vão nos lapidar, que vão tirar aquelas arestas que precisam ser tiradas. São essas situações que vão nos transformar naquilo que Deus quer que nós sejamos. É através dessas situações que nós passamos a criar força, resistência e raízes. Nós precisamos, muitas vezes, passar por situações que vão nos trazer essa resiliência, essa força, para que nós possamos sobreviver. Um exemplo interessante é o exemplo da lagarta, né, quando ela está se transformando em borboleta. Se você vê como isso acontece, é até meio estranho, né, meio feio. Parece a lagarta está ali fazendo um esforço muito grande para se transformar em borboleta. Se você for lá com muita bondade e falar, nossa, eu vou ajudar essa lagarta, porque ela está no sofrimento, porque isso é doloroso. Para a lagarta, isso é doloroso mesmo. E você vai lá, então, na sua bondade, vai lá e dá um picote, né? Pega uma tesoura e dá um picote ali na pulpa e fala assim, vou deixar ela, né, já livre para a hora que ela virar borboleta já voar. Você mata a borboleta. Você mata porque ela precisa daquele sofrimento. Ela precisa daquele esforço para se transformar na borboleta. Se não acontecer aquele sofrimento, se não acontecer aquele esforço, ela não se transforma em borboleta. Ela morre ali, lagarta, morre no meio do percurso.
Então, existem coisas que são como esse processo. Nós precisamos dessa dor, desse sofrimento, dessas coisas que vão, né, nos afiando. Né? A gente estava falando sobre isso ontem, né, sobre ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro, para que a gente possa crescer, para que nós possamos amadurecer, nos transformarmos naquilo que Deus quer que nós sejamos. Buscar por essa transformação. E quando nós estivermos passando por situações como essa, o meu conselho para você é ore. Ore. Simples, né? Mas é ore. Ore, ore, ore. Não até que a situação mude, mas até que você mude. Até que o seu coração mude. Até que o seu pensamento mude. Até que o seu coração passe a enxergar como Deus vê. Porque às vezes a gente desiste de orar porque a gente não vê as coisas acontecerem. Mas muitas vezes o que Deus quer é mudar não a situação, mas o nosso coração. Ele quer mudar a nossa forma de ver. Ele quer mudar a nossa forma de enxergar. Então não desista no processo, não desista, porque o que Deus tem para fazer acontece através do processo de transformação. Segunda coisa que nós vamos levar como lição. A primeira, então, é trocarmos o nosso olhar de murmuração para o nosso olhar de satisfação. E a segunda, trocar o nosso olhar de desespero pelo olhar de esperança. É muito mais fácil a gente se desesperar do que a gente confiar. É muito mais fácil, a tendência é rapidinho. O peso para essa balança é muito mais para o desespero do que para ter esperança quando a gente está ali diante de uma situação que exige de nós essa esperança. Lá em Lamentações 3:21, Jeremias ele fala: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós todos conhecemos esse versículo, não é mesmo? Nós decoramos ele na vida toda. Mas eu acho interessante que, quando Jeremias ele está dizendo aqui, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, a sensação que me passa é de que nem sempre é fácil ter uma postura de esperança. Quando ele diz, eu quero trazer à memória, a impressão que me passa é que ele precisa fazer um esforço. Eu quero, eu desejo trazer à memória, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, é um esforço necessário trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu estava compartilhando com o Paulo e com a Sandra, uns dias atrás, que eu, numa fase muito complicada da nossa vida, quando o André perdeu o emprego, e eu acho que, assim, para alguns pode parecer, né, já teve um monte de emprego, mas a gente era meio Caxias, porque eu nem sei o significado dessa palavra Caxias, estou usando, nem sei, mas eu sei que é uma pessoa meio inflexível, né, mas, enfim. Nós tínhamos, o André já estava no Bradesco há mais de 20 anos, né? A gente só sabia viver do Bradesco. A gente não tinha outra perspectiva na vida. A gente não sabia, né, o que poderia ser. A gente tinha um convênio do Bradesco, as crianças nasceram, entraram na fundação. Então, a gente só sabe, parecer que, né, a nossa vida girava em torno ali do Bradesco. Quando o André perdeu o emprego, a sensação que a gente teve é que a gente foi tirou o chão. Tirou nossa esperança foi embora. A gente não tinha mais como sobreviver, não tinha mais convênio. Eu não sabia usar o SUS, eu não sabia como é que usava o SUS, não sabia nem onde ficava as coisas. E Deus me fez aprender. Posso dar até consultoria de SUS agora, viu? Quem precisar, estamos aí. Então, a gente não sabia. E tinham coisas assim que eu olhava e falava, Deus, como que a gente vai sair dessa? Não tem para onde a gente correr. E aí, eu tinha um caderninho em casa, em branco. E eu escrevi esse versículo de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E foi nesse dia, escrevendo isso, que eu tive a sensação que Jeremias precisava de um esforço. Porque eu precisei de um esforço para trazer à memória aquilo que me dava esperança. Deus, me ajuda.
O que pode me dar esperança para essa situação de hoje? E eu comecei a escrever. Desde o começo da minha vida, que eu nem lembro, mas das coisas que me contaram, que a minha mãe contou. Então, eu comecei a escrever todas as coisas que foram nos acontecendo. Os livramentos, eu acho que eu nem lembrava que eram tantos. Né? Os meus filhos, que já tinham sido internados, o André, que já tinha ficado em coma, já tinha passado por uma situação difícil demais, totalmente de desesperança dos médicos, não tinha mais esperança para ele. A Gabi, que ficou em coma 3 dias também, e eu achava que aquilo não ia ter fim. E foram muitas coisas, e eu fui lembrando de coisas que Deus fez, e eu costumo dizer que com vocês também deve ser assim, né? Porque não é possível que é só comigo, que Deus resolve algumas coisas nos 48 do segundo tempo. Na hora que eu acho que não vai sair o gol, 48, na prorrogação, Deus vem e envia o escape. Ele sempre faz dessa maneira. Então, eu comecei a me lembrar e eu fui anotando. E quando eu coloquei isso no papel, foi incrível o quanto eu me deparei com uma série de razões, uma série de motivos para ter esperança. O Deus que tinha feito tudo aquilo, Ele não tinha modificado naquela situação que nós estávamos vivendo. Ele não era outro, era o mesmo. Ele não era um Deus que tinha, sei lá, se transformado com o passar do tempo. Era o mesmo. Ele tinha o mesmo caráter, a mesma bondade, a mesma misericórdia. E quando eu me deparei com tudo isso, não foi como um passe de mágicas, mas eu pude ser cheia de esperança. Cheia de esperança. E aquilo não modificou a situação. A situação permaneceu, mas eu modifiquei a forma como eu enxerguei aquela situação e parti para cima do SUS e entendi como é que esse SUS funcionava e começamos a reorganizar a nossa vida sem o Bradesco, porque não era o Bradesco que nos sustentava, era o Senhor. E eu precisei entender, eu precisei modificar a forma como eu enxergava. E esse é o esforço, esse é o desafio, trocar o olhar de desespero, o olhar do medo pelo olhar de esperança. Mas isso requer esforço da nossa parte. Nós precisamos caminhar nessa direção da esperança, porque às vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, modifica, Senhor, guia os meus passos, guia, Senhor, mas a gente não está disposto a mover 1 centímetro dos nossos pés. A gente não está disposto, a gente pede para o Senhor nos guiar os nossos passos, mas a gente não tira o pé do lugar, a gente não sai do lugar, a gente, só se Deus vier e der um empurrão, porque a gente não caminha na direção da esperança, a gente não caminha, e isso requer um esforço. Quando a gente está desesperado diante das adversidades da vida, nós deixamos de usar a lente da esperança, o nosso olhar ele fica sempre voltado para a tragédia. A gente sempre pensa no que não vai dar certo. A gente sempre acha que o pior vai acontecer. A gente sempre vê pelo pior lado. E aí, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar, né, igual uns bobão, falando, não, só coisas boas, só coisas boas, só coisas positivas. Isso é bobeira, não é sobre isso. Nós precisamos compreender, não é sobre um positivismo exagerado, que finge que as coisas ruins não estão acontecendo, né? que é negacionista, e que não posso dizer isso, porque se eu falar vai acontecer. Não é sobre isso, isso é bobeira. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter a certeza que nós estamos confiando em um Deus imutável. Ele é imutável, imutável. E independe daquilo que a gente acha ou que a gente deixa de achar. Então, quando nós conseguimos trocar esse olhar de desespero pelo olhar de esperança, nós passamos a compreender que Deus, Ele é imutável. E é muito interessante quando lá em Hebreus diz assim, temos esta esperança. Hebreus 6, para quem quiser anotar, 6, 19, só a parte A do versículo,
Diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Eu achei lindo, lindo, lindo quando eu li isso, porque se nós pararmos para pensar, a âncora, ela é um instrumento, né, usado nos navios, mas para que é a finalidade da âncora? A âncora, ela é lançada para que o navio fique no lugar onde ele deve ficar, para que ele se mantenha seguro. E nós temos a esperança em Cristo, a esperança nas promessas, a esperança em quem Ele é, como âncora da nossa alma. A nossa alma, ela não está como se estivesse solta por aí, né, sem rumo, sem direção. Nós temos uma âncora, e essa âncora é a esperança naquele que tem nos guardado, naquele que tem sido nosso ajudador. Essa é a nossa âncora. A nossa alma, ela está segura, ainda que as circunstâncias ao redor não digam isso. Pode parecer que não é verdade, pode parecer que tudo ao redor diga não, mas a nossa alma está segura. A nossa âncora da alma é a esperança nas promessas de Deus para nós. E eu quero ler com vocês, eu não vou pedir para que vocês abram, mas vocês podem anotar para ler melhor em casa. As promessas de Deus para nós, elas precisam servir como âncora nos momentos em que nós estamos desesperados. E eu vou ler aqui algumas delas. A primeira está em Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mateus 28, no versículo 20, a parte B do versículo, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 121, 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E mais uma aqui para nós guardarmos, que talvez seja a mais importante de todas essas aqui. 1 João 2:25. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Se de todas essas promessas aqui, nenhuma delas nós conseguirmos descansar, nós ainda temos a mais importante de todas elas, a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós estamos crendo num Deus que não nos deixa sem amparo. Esse é o nosso desafio diário. Não nos esquecermos de cada uma dessas promessas. Eu citei algumas apenas. A Bíblia ela é recheada de promessas, para que nós possamos saber que nós estamos crendo num Deus que nos ampara, num Deus que tem colocado sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos a esperança como âncora da nossa alma. Vale lembrar ainda mais um conselho de Paulo. Mais um conselho que é dado à igreja de Laodiceia, quando, lá em Apocalipse 3:18, o Senhor diz assim: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodiceia, eu acho interessante isso, porque Laodiceia ela era uma referência.
Ela era uma referência em fabricação de colírio. E é irônico, né, pensar que Deus estava dizendo justamente para a Laodiceia: compre de mim colírio. Eles eram referência na fabricação de colírio naquela época. Mas o que Deus estava dizendo aqui era: olha, vocês precisam do meu colírio, eu preciso lubrificar a visão de vocês, para que vocês enxerguem como eu enxergo, para que vocês vejam da maneira como eu vejo, para que vocês possam, embora o colírio de vocês sejam de muita qualidade, não estamos questionando a qualidade do colírio de Laodiceia, mas embora o colírio fosse de muita qualidade, ele não era suficiente para que fizesse com que eles enxergassem Deus da forma que Ele era, da forma como Ele via. E Deus está dizendo isso para nós hoje, assim como Ele disse para a igreja de Laodiceia: compre de mim colírio para que você modifique a forma como você vê, a forma como você enxerga as situações. É muita pretensão da nossa parte achar que a forma como nós vemos é o suficiente. A forma como nós enxergamos é a correta. E Deus, Ele está dizendo para nós: compre de mim colírio, para que você enxergue a verdade. Compre de mim colírio, para que você não se desespere no meio das dificuldades e consiga ter uma postura de esperança, e consiga ter uma postura que agrade ao Senhor e que dê testemunho dEle para as pessoas que estão ao nosso redor. Diante das situações que a vida vai nos impor e não tem como nós escaparmos, vamos experimentar trocar as nossas lentes, vamos experimentar enxergar, porque às vezes, da maneira como o Senhor vê, porque às vezes a nossa lente, ela já está quebrada, ela já está suja, ela já está ofuscada, ela já está precisando ser trocada. Sabe quando o grau já não está mais bom, já está deturpado, você está vendo 2, não precisa ver 2. Às vezes a gente aumenta as coisas, não é daquele tamanho e a gente aumenta porque a lente está errada. A lente com que nós estamos vendo as coisas estão erradas. E Deus está nos convidando hoje, nessa noite, a trocarmos as nossas lentes pela lente que Ele está nos oferecendo, pela forma que Ele vê. Ele está nos convidando a dar lugar para o olhar dEle, ao invés do nosso. E se nada mudar, se as situações em nada não mudarem na sua vida, essa atitude vai mudar você. Essa atitude vai mudar a mim. Essa atitude vai mudar a forma como nós vamos viver a partir de hoje. A forma como nós vamos nos portar, nos posicionar. Então, ainda que as situações não mudem, mude você. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.